Qual vendedor teve o maior faturamento? Qual foi o produto que mais foi vendido? Hoje eu vou te ensinar a fazer um ranqueamento aqui no nosso Excel. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui da nossa série de Excel Flash, direto ao ponto, a gente vai aprender como é que a gente vai fazer um ranqueamento aqui no nosso Excel. Eu separei o vídeo em 3 partes, onde eu vou te apresentar 3 metodologias para você poder fazer o ranqueamento dos seus produtos ou dos seus funcionários, para você fazer o ranqueamento do que você quiser. E eu deixei para o final o método mais completo e mais eficiente. Por quê? Para a gente poder fazer numa escala gradual de conhecimento. O primeiro dos métodos é o mais fácil, mas é o que eu não recomendo tanto. Isso depende, para falar a verdade, um pouco do seu banco de dados e da análise que você está fazendo, porque com ele você vai precisar fazer todas as vezes que você adicionar um valor novo no seu banco de dados, mas eu vou explicar passo a passo. Depois, o segundo método, a gente vai usar a função maior e a função PROC-V, e depois do terceiro método a gente vai usar a função maior, índice e corresp, todo mundo junto. E eu deixei para ali pro finalzinho da explicação uma cereja do bolo para poder te mostrar um segredo aqui, para poder colocar tudo junto. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, fica até o final se você quer saber qual que é essa cereja do bolo, que eu tenho certeza que ela vai te agregar bastante no seu dia a dia do Excel, beleza? Bom, só antes da gente passar aqui pro nosso conteúdo, já aproveita aqui, já dá um like nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos que a gente está trazendo aqui, e vai entender também que esse vídeo é legal, é bacana, e vai expandir, vai levar essa mensagem para mais pessoas. Isso me ajuda a levar essa mensagem e ajudar mais pessoas a aprender Excel, beleza? Já aproveita também, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te notificar e você não vai perder nenhum dos vídeos que a gente trazer aqui no nosso canal, beleza? Bom, então, sem mais enrolação, vamos lá agora para a tela do nosso Excel aqui para a gente poder aprender as 3 técnicas que a gente vai usar para poder fazer um ranqueamento aqui no Excel, e eu vou te dar o passo a passo. Então vamos lá para a tela do meu computador. Bom, então aqui agora no Excel vamos entender primeiro o nosso banco de dados para eu poder mostrar para vocês quais são os 3 exemplos, os 3 modos da gente fazer o nosso ranqueamento aqui, beleza? Aqui a gente tem um banco de dados com apenas 2 colunas, um banco de dados simples para a gente poder estudar. E aqui a gente tem uma coluna com produtos da loja, e aqui eu coloquei soprador térmico, serra elétrica, parafusadeira, e aqui eu coloquei a quantidade de unidades vendidas, beleza? Aqui eu coloquei alguns números aleatórios. E aqui só um comentário. Sempre que você quiser preencher, por exemplo, um banco de dados com dados aleatórios para poder fazer um estudo, para poder testar uma função ou algo do tipo, olha como é que você pode fazer, tanto que é simples. Deixa eu apagar aqui, vamos ver. Ó. Então essas daqui são as 2 maneiras que você vai poder preencher um banco de dados com valores para poder testar as suas funções. Ó. Primeiro a gente vai usar a função aleatório. A função aleatório, ela vai te gerar números entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Eu uso a função aleatório multiplicado por um número assim, toda vez que eu quiser, por exemplo, colocar um banco de dados com valores. Daí eu coloco 2 casas decimais, arrasto aqui e aí eu coloco uma formatação de moeda. Daí eu consigo simular valores aleatórios de moedas para poder fazer um estudo em algum banco de dados com alguma função. A outra maneira de fazer uma criação de valores aleatórios é usando a função aleatório entre. Deixa eu só mudar aqui para geral. E qual que é a diferença da função aleatório e da função aleatório entre? É que a função aleatório ela vai gerar valores entre 0 e 1. Lembra aqui que a gente colocou 0 e depois multiplicou por um monte de número? Eu fiz isso para poder conseguir os centavos, porque quando eu multipliquei eu ia ter casas decimais depois, então eu consigo gerar centavos dessa maneira. E a outra função é a função aleatório entre. A função aleatório entre ela vai gerar apenas valores inteiros entre um número e outro. Então, por exemplo, quando que eu vou usar esse caso? Sempre que eu quiser gerar valores aleatórios com quantidade de unidades, por exemplo, que é igual ao nosso caso aqui, ó. Por exemplo, eu quero gerar quantas unidades vendidas. Então eu vou usar, por exemplo, a função aleatório entre. Eu coloco aleatório entre, sei lá, quero valores aleatórios entre 10 e, sei lá, 100, por exemplo. Fecha parênteses e dá um Enter. Viu? Aqui ele consegue gerar 56 pra gente e depois na hora que a gente mudar ele vai gerando os valores aleatórios. Agora, para poder manter esse banco de dados fixos aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, dá um Ctrl C para poder copiar. E aqui agora a gente vem área de transferência, a gente vem aqui em colar e aqui a gente coloca aqui, ó, colar valores. Porque aqui a gente tira a referência da fórmula e deixa só a referência do nosso número, beleza? Bom, então esse daqui foi só um exemplozinho para a gente poder ver como é que você pode preencher aqui o seu banco de dados com valores aleatórios, caso você precise criar um banco de dados para poder estudar. Tá, vamos lá agora entender como é que a gente vai fazer o nosso ranqueamento. A gente tem 3 maneiras
nesse banco de dados aqui para a gente poder fazer esse ranqueamento. Como que a gente vai fazer? Bom, a primeira delas vai ser organizar essa tabela aqui do maior para o menor. Porque se a gente coloca em ordem do maior para o menor, isso significa que o maior lá vai ser o que mais vendeu, depois o segundo maior vai ser o que menos vendeu, depois o que menos vendeu, depois o que menos vendeu. Por que essa não é a melhor opção? Porque, primeiro, toda vez que a gente adicionar um valor novo no nosso banco de dados, a gente vai ter que repetir o mesmo processo para poder reestruturar a ordem. Então isso já não é legal porque é trabalho repetitivo. Segunda coisa que não é legal é que a gente vai manipular o nosso banco de dados. Isso em algum momento pode causar algum tipo de erro, beleza? Então a gente evita fazer. Mas eu vou trazer para vocês mesmo assim, porque em algum caso onde você tem que fazer um ranqueamento, por exemplo, onde você só tem uma coluna, seja alguma coisa mais simples, você precisa apenas colocar em ordem crescente, você não precisa fazer um ranqueamento igual a gente vai fazer depois. Você pode usar dessa maneira, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó, primeira coisa, a gente vem cá, seleciona o nosso intervalo de números aqui, beleza? A gente vai vir aqui no nosso painel, tá vendo? No verde aqui em cima, já vem em página inicial, agora a gente vai vir aqui no final, tá vendo? Ó, classificar e filtrar. E a gente vai classificar do maior para menor. A hora que a gente clica, ele vai abrir essa funçãozinha aqui pra gente. O que significa essa função? O Excel tá falando assim, ó, Igor, ó, eu reparei aqui que nessa coluna que você marcou ali, eu reparei que tem mais informações do lado ali que talvez possa ser seu banco de dados. Você quer que eu selecione para você automaticamente? Se você quiser que ele selecione, você falando assim, ah, é mesmo Excel, eu marquei sem querer para ter marcado as duas colunas. Então você vem cá e coloca expandir. Agora se você falar assim, ah não Excel, eu selecionei certo, eu só quero aquela coluna mesmo. Então você vai vir aqui e colocar essa condição aqui, ó, continuar com a seleção atual. No nosso caso a gente quer expandir a seleção. Marquei só uma, só para poder te mostrar esse caso, beleza? Vamos colocar em classificar. E pronto, ele já colocou pra gente aqui do menor pro maior. Só que, por exemplo, aqui, igual eu tinha falado, deixa eu só copiar aqui. Se eu colocar aqui, sei lá, furadeira 2, só pra te ter outro exemplo aqui, ó, e eu colocar aqui 107, ele já não vai ajustar pra gente de novo. A gente vai ter que fazer aquele ajuste mais uma vez. Mesma coisa, classificar maior, menor, beleza? Então, esse daqui é o primeiro método. O segundo método que a gente vai fazer, a gente vai usar a função maior e a função proc_v. Por que a função maior e a função proc_v? A função maior a gente vai poder usar para poder retornar, por exemplo, o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. Diferente da função máximo, onde a gente vai conseguir retornar só o valor maior de todos. Só o maior valor de todos, só o máximo valor. A função maior ela vai permitir a gente retornar, diferente da máximo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, beleza? Então vamos fazer assim, ó, RKN de ranking. Aqui a gente vai colocar o produto, certo? O produto. E aqui a gente vai colocar as unidades, UNDs vendidas. Unidades vendidas. Agora, para a gente manter a mesma formatação, eu vou pegar o pincel, vou clicar aqui, vou pegar o pincelzinho aqui, vou colocar aqui, beleza? Vou selecionar aqui, vou ajustar o tamanho. Ó, aqui eu selecionei uma a mais. Produto, vou colocar maior assim, valor um tanto assim, tá bom. E aqui eu vou colocar, vou pegar a mesma formatação aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou clicar aqui, vou clicar com o pincelzinho e vou colocar aqui. Vamos supor que a gente quer só os 3 maiores. A gente quer fazer um ranqueamento do top 3, dos tops 3 produtos da nossa loja. Então, primeiro a gente quer o primeiro produto, o segundo produto e o terceiro produto. Beleza. Para a gente poder fazer o ranqueamento, o que a gente tem que fazer primeiro? Concorda comigo que para fazer o ranqueamento eu preciso saber quais foram as unidades mais vendidas, ou seja, em número eu digo, quais foram os 3 maiores valores. E é isso que a gente vai fazer primeiro. A gente vai procurar quais são os 3 maiores valores. Beleza? E para isso a gente vai usar a função maior. Como é que a gente vai usar a função maior? Ó, igual, para falar para o Excel que a gente vai usar uma função maior. Vamos abrir um parênteses aqui. Matriz. Quem que é essa matriz, Igor? Essa matriz são os nossos valores no qual a gente vai buscar as nossas informações para a gente poder fazer o nosso ranqueamento. Então a gente vai vir aqui, a gente vai selecionar. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, e que eu gosto de trazer aqui nos vídeos também, é toda vez que você selecionar um intervalo assim, você vai apertar F4 para a gente travar as referências. Porque sempre que a gente precisar deslocar essa função, ele vai manter aquele intervalo ali bloqueado, beleza? Então ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. K. Quem que é K? K é o nosso késimo maior, ou seja, se eu colocar 1, vai ser o meu primeiro maior. Se eu colocar 2, vai ser o meu segundo maior. Se eu pôr 3, vai ser o meu terceiro maior. Só que em vez de a gente escrever 1, depois 2, depois 3, a gente já pega o ranking aqui direto, ó. Beleza? Eu quero o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos fechar o parênteses aqui e vamos dar um Enter. Agora eu vou arrastar isso daqui para baixo só para manter a nossa... para acabar o nosso preenchimento, olha aqui, ó. E aqui vocês reparam que está na ordem alfabética, na ordem crescente, né? Mas se, por exemplo, eu apagar todo mundo aqui, ó, eu vou apagar todo mundo e vou escrever de novo, ó, igual, aleatório entre, a gente vai colocar entre 10
e 100, vamos fechar o parênteses, preencher aqui, vamos dar um duplo clique, vamos copiar e vamos colar para poder tirar as referências, né? E olha aqui, ó, reparam que agora, tá vendo que não tá mais na ordem, mas aqui ele já tá na ordem. E vamos supor, por exemplo, que a gente coloque aqui 152. Aí ele já ajusta pra gente automaticamente, tá vendo? Então a gente já tem uma vantagem em relação ao primeiro método, porque a gente não tem que fazer toda vez que a gente adicionar um dado novo. Ele já vai levar em consideração pra gente, beleza? Tá, Igor, beleza. Mas agora a gente tem as unidades vendidas, a quantidade de unidades vendidas, mas não é isso que eu quero, Igor, não é isso que eu quero. Eu quero os produtos, eu quero os produtos. E eu falei lá no começo que a gente ia fazer isso usando a função maior e a função PROC-V, não é? Isso, então vamos lá fazer a função PROC-V. Só que tem um probleminha, A gente quer procurar essa referência aqui, a gente quer procurar aqui nos valores e a gente quer retornar os valores dos produtos aqui, não é? Só que tem um problema, o PROC-V ele não consegue buscar aqui para a esquerda, o PROC-V ele só busca para a direita, ou seja, ele só vai buscar para a direita. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que pegar essa coluna aqui e passar para cá. Só que esse aqui também não é o melhor método. Eu deixei o melhor método e o método mais completo e é o que você vai fazer para o terceiro passo, para poder te explicar nos passo a passo, beleza? Então como é que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, vamos passar aqui para cá, vamos só arrastar para cá, vamos copiar essa coluna aqui, ó, vamos colocar ela aqui. Quando você vê o método 3, você vai ver que você não vai mais precisar fazer desse jeito, copiar o banco de dados, reformular. Você vai preferir fazer o terceiro método, tenho certeza, porque o segundo método você vai ver que dá mais trabalho. Então, beleza. Agora a gente já copiou. Agora a gente já consegue fazer o nosso ranqueamento aqui. Por que a gente já consegue fazer o nosso ranqueamento? Porque agora a gente está procurando aqui, e a gente quer retornar aqui. E o PROC-V ele permite só buscar para a direita. Então agora a gente vai buscar aqui, beleza? Então vamos usar a nossa função PROC-V? Como é que a gente faz para poder usar a nossa função PROC-V? Ó, igual PROC-V, vamos abrir um parênteses aqui, ó, valor procurado. Quem que a gente vai procurar? Ó, a gente vai procurar esse valor aqui, ó. Não é? A gente não está procurando esse valor exatamente? Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Matriz tabela. Quem que é a nossa matriz tabela? A matriz tabela é onde a gente vai procurar a nossa informação, ou seja, o nosso banco de dados. Só que aqui a gente não vai selecionar aqui. A gente vai selecionar esse daqui. Por quê, Igor? Porque lembrando que o PROC-V só vai buscar para a direita, então a gente não pode selecionar para cá, beleza? Vamos travar, pela mesma razão que eu falei ali atrás, ponto, vírgula, para passar para o próximo argumento. Num índice coluna. Num índice coluna. Aqui é o número da coluna com o qual a gente quer retornar. Ou seja, a gente tem duas colunas. A primeira é a que a gente está buscando, né? Que é as unidades vendidas. E a segunda, que é a segunda coluna, é o produtos da loja. Caso é o produto que a gente quer retornar. Então, coluna 1, coluna 2, produtos da loja. Então, a gente vai colocar 2 aqui. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. A gente quer uma correspondência exata, fecha parênteses e dá um enter. Ou seja, o produto referente a 152 vendas é a furadeira. Olha aqui, a furadeira. Vamos ver quais são os outros aqui, ó. Vamos só arrastar para baixo aqui. Pronto. E aqui, por exemplo, ó, quem é o produto referente a 96 vendas? Olha aqui, ó, o produto referente a 96 vendas é a máquina de polir. Vamos conferir, ó, máquina de polir. E aqui agora, pistola de cola. É o 99. Vamos conferir aqui, ó, 99, pistola de cola. Beleza? Agora vamos supor, por exemplo, que eu quisesse escrever isso daqui só em uma célula. Não queria fazer isso daqui, escrever isso daqui. Como é que a gente ia fazer para escrever só em uma célula? Pensa aqui comigo, ó. A gente vai fazer o processo inverso. Eu falo isso muito para os meus alunos. Primeiro a gente faz o processo completo, depois a gente vem reduzindo o processo para colocar num lugar só. Olha o que a gente está fazendo aqui na função PROC-V. A gente não está pegando esse valor aqui dessa célula que a gente está procurando. Olha aqui, ó. Eu não estou pegando na célula G10, depois na célula G11, pegando esse valor aqui e copiando. Então, em vez da gente apontar esse valor aqui para essa célula, a gente vai pegar a fórmula que a gente está escrevendo aqui. Concorda comigo que se eu vier aqui e pegar essa fórmula aqui, ó, vou dar um Ctrl+C aqui, ó, Ctrl+C. Tô dando um monte de Ctrl+C. Você também faz isso? Será que é só eu que faço essa loucura? Coloca aqui, você faz um monte de Ctrl+C para depois colar. Agora, como é que a gente vai fazer? Ó, em vez da gente pegar aquele valor ali que a nossa fórmula tá dando aqui, a gente vai escrever direto a nossa fórmula aqui. E a gente vai dar um Enter. Olha aqui, ó, dá a mesma coisa. E aqui a gente vai arrastar para baixo, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Beleza? E aqui a gente pode vir aqui e apagar se a gente quiser. Beleza? Eu não vou apagar não, porque a gente vai usar isso no próximo exemplo. Entendeu? Então aqui a gente consegue fazer isso com uma célula só. Não necessariamente a gente precisava ter colocado em 2 células, beleza? Então esse daqui foi o nosso segundo método. Bom, para o vídeo agora não ficar muito grande e não ficar muito chato de assistir o tempo inteiro, eu resolvi gravar o vídeo em 2 partes. Então o vídeo já está aqui no nosso canal, é só você clicar aqui, ó, no vídeo que está aparecendo para você continuar e aprender o terceiro método, que é o mais importante e o mais completo, e receber aquela dica valiosa que eu só vou dar no final do vídeo. Então clica aqui, ó, para você poder continuar a assistir e aprender o terceiro método.